Boa noite. Detidos pelo SIC na Huila, 14 cidadãos acusados de cometer vários crimes. Destaque para a mulher que terá morto a sogra por dívida de 3 mil kwanzas. Luanda, mercado do Catinton, vendedores queixam-se de insegurança devido à onda de assaltos. Zango, acumulados de lixo crescem de forma preocupante na zona. Moradores mostram-se igualmente preocupados. 21 de janeiro, o Presidente da República felicita a Força Aérea Nacional pelos 50 anos de existência. Discurso no Fórum Econômico Mundial, Trump criticou a Europa e não deixou de falar da Venezuela e da Groenlândia. Quarta-feira, 21 de janeiro, este é o Girassol Jornal. Saudações renovadas. O SIC apresentou nesta quarta-feira, no Lubango, província da Huila, 14 cidadãos acusados da prática de vários crimes. Entre os detidos estão uma mulher acusada de ter morto a própria sogra por dívida de 3 mil kwanzas. Esta quarta-feira, no Lubango, 14 suspeitos de vários crimes. Entre os detidos, de acordo com o porta-voz do SIC Huila, está uma mulher de 53 anos de idade, acusada de ter morto a própria sogra no bairro da Mapunda por lhe ter sido cobrada a quantia de 3 mil kwanzas. Implicada no crime de homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima, onde foi vítima a sogra de 47 anos de idade. Este facto ocorreu no bairro da Mapunda, por volta das 23 horas, isso no final de dezembro, numa altura que a malograda teria recorrido à acusada com o fito de saber por que razão havia tirado o dinheiro desta. Esta, por sua vez, insatisfeita e recorrendo a situações anteriores de discussão já vinda entre as partes, começou a agredir a malograda tendo asfixiado a mesma, ou seja, apertou o pescoço, levando à morte desta. Segundo a Quitumba, realça igualmente a detenção de um homem de 49 anos, suspeito de ter abusado sexualmente a enteada que tem agora 13 anos, desde 2023. Este cidadão, de forma reiterada, estamos a nos referir de 2023 até 2025, abusava da sua enteada de, na altura, 11 anos, agora com 13 anos de idade, isso na comuna da Arimba. O facto ocorria quando a mãe da menor ausentava-se para o trabalho, para a praça, fazer as suas vendas. O cidadão em causa aproveitava para abusar a menor por meio de força. O oficial do SIC destaca que uma mulher de 57 anos encontra-se entre os presos, acusada de violência doméstica e maus-tratos do próprio filho de 10 anos, no bairro da Lalula, na cidade do Lubango, encontrado desnutrido e com vários ferimentos. Foi detida também uma cidadã de 57 anos de idade, implicada no crime de violência doméstica, abandono, violência física, maus-tratos de menores, incapaz ou familiar. Esta cidadã tinha em casa um menor de 10 anos, que durante o mês de novembro e dezembro, sempre que saía, abandonava a criança no interior da casa, tendo fechado a porta por vários dias e algumas vezes até quando regressava no período da noite batia a criança. Dos restantes 11 detidos, um é suspeito de tentativa de abuso sexual de uma menor de 11 anos e os restantes 10 acusados dos crimes de burla informática, acesso ilegítimo a sistemas de informação, associação criminosa e uso fraudulento de meios eletrónicos. No mercado do Catinton, vendedores e clientes dizem viver dias de insegurança permanente, onde qualquer distração pode resultar em perda de bens ou valores. O espaço a céu aberto é um dos maiores do comércio informal em Luanda, mas o brilho das trocas comerciais está a ser ofuscado pelo medo. O mercado do Catinton é dos maiores mercados informais da capital do país, onde a produção agrícola proveniente do interior é vendida diariamente neste centro comercial. Porém, o aumento da criminalidade tem preocupado muitos comerciantes e compradores. Tem jovens que entram
que só roubam mesmo nos postos de lote, no negócio roubam. E essa hora de dia está mais ou menos, mas à tardinha, na hora de sair. Quando vejam que os outros trabalharam, estão a sair com dinheiro, começam a receber dinheiro nos outros. O dia a dia aqui é muito precário. Normalmente nós temos visto mesmo aqui muitos assaltos. Nas bolsas das senhoras, nos seus pertences, têm tirado aqui no mercado. E nós sofremos muito como comerciante. A repórter estava aqui, nós vendemos saco. Roubam nossos sacos, o dinheiro que fica no saco. E é muito preocupante para nós também. Gostaríamos que eles apertassem mais na vigilância. Os relatos são vários. Pode-se dizer que é quase impossível encontrar alguém dentro do mercado que nunca sofreu um assalto. Aqui roubam muito mesmo, até perdemos cliente por causa dos gatunos. Porque o cliente vem a fazer a compra aqui, o gatuno pega mais na compra do que da cliente, leva, rouba mesmo. Também muitos gatunos aqui na banana, começam a diminuir as caixas. E também, as moças que vêm com o telefone, com a pasta, eles também conseguem de abrir, tirar o dinheiro, o telefone. E foi assaltada porque, às vezes, quando meto minha coisa aqui, o gatuno mesmo leva, já levou 2 vezes que me aconteceu isso. O cliente vem, então compra mais barra de tomate, põe ali, assim que está para dar dinheiro, o gatuno mais tira a compra da cliente e vai, é complicado. Me assaltaram aí na bancada que tinham vender, meti dinheiro em cima da banheira, dinheiro levaram. Outro dia também negócio em cima da lona, levaram. Mês passado, cliente mesmo aqui, comprar barra de tomate, roubaram caixa de frango e fui lá reclamar, a senhora deu 5.000, o meu cliente, os 5.000 levaram, deu na caixa do frango. Mariana Francisco, vendedora do mercado, diz que os clientes têm sido os mais lesados. Muitos assaltos, principalmente nos clientes. Há cliente quando vem a fazer as compras, desaparece com as compras. E os moços ficam a meter mão no bolso das senhoras. É para muita bandidagem mesmo aqui no Catintão. Levi comercializa sacos plásticos e diz que uma mínima distração é suficiente para ser roubado. Aqui não pode só piscar mesmo, assim já roubam bem rápido. Você basta olhar, só ficar um pouquinho distraído, voar. Como você olhar de novo, já vai encontrar que já tiraram lá uns sacos. Tipo, por exemplo, podem tirar um bloco desse aqui que custa 2.000 kwanzas. Eles podem tirar 1 ou 2, você fica bem prejudicado, não tens como. Você até que pode deslistar, mas vai fazer aqui. Eles andam com lâmina, vão te alejar. Tem muita bandidagem aqui e precisamos de muito apoio, mas ainda no mês passado, a direção do Catintão, graças a Deus, já fez uma pautações com a esquadra mais próxima que estamos daqui no Catintão. A população pede patrulhamento constante para diminuir o nível de assaltos. As senhoras em si que vêm fazer as próprias compras, os próprios trabalhadores daqui do Catintão são acertados, têm de fazer uma patrulhação, porque eu acredito que a praça fecha 18 horas, mas ainda até 21 horas, 22 horas, ainda tem pessoas daqui. Os moradores do Zango estão preocupados com o sucessivo acúmulo de lixo na região. A reportagem da Rede Girassol visitou os Zangos 1, 2 e 3 e a realidade permanece a mesma de há um mês atrás. Trabalho aqui próximo e consigo analisar o lixo aqui nos arredores continua. Muito lixo? Muito, mesmo. Tanto é que, conforme vocês vejam, o lixo continua. Essa situação do lixo aqui no Zango é recorrente. Tem sempre acontecido essas situações de termos acúmulo de lixo pelo bairro, né? Como estamos a ver agora. Preocupa porque isso traz doenças e também, como nós podemos ver, polui o ambiente e também estraga a paisagem. É preocupante, mas nós os munícipes, nesse momento que aproveito essa oportunidade que estou até de antena para poder apelar a quem é de direito para ver se consegue fazer alguma coisa pelo nosso município, porque a situação do lixo mesmo é muito recorrente aqui no Zango. A mosca sai do lixo, vai posar na comida. Isso é doença, traz as diarreia na criança, dor de barriga. Isso assim vamos viver como? Passamos pelos mesmos locais e podemos constatar que os amontoados de lixo permanecem. Domingos João afirma que com a nova administração a situação tem agravado. O administrador do Calumbo foi tirado, meteram um novo administrador, o lixo, o Zango
praticamente é lixeira, não é mais aquele zango. Se nós andar pelo zango, não vale a pena. Montado de lixo é todo lado. Temos aqui de próximo, numa praça dos cubanos, se nós passar lá, é muito lixo. Fernando Manuel disse que a falta de contentores em alguns pontos do Zango 3 e 4 tem contribuído para a deposição dos resíduos sólidos em locais inapropriados. Fazer uma recolha, tanto é que alguns locais, os contentores já não fazem parte, não entendemos esse motivo. Então, por favor, pedimos mesmo a vossa ajuda, encarecidamente. Os locais que foram retirados e automaticamente foram proibidos com que os lixos metem ali, aquela população daquele lado onde tinha os contentores, eles vêm automaticamente no lugar onde tem apenas um contentor. Então, vai a população do outro lado e a população que está próximo do contentor vão meter lixo e automaticamente ultrapassa. Com o propósito de resolver o problema e tornar o Zango mais limpo, na famosa Rua da Dira, o técnico de saneamento e ambiente da administração do Calumbo, Mateus Iombi, disse que uma cooperativa foi contratada para minimizar o problema. É uma certeza que tem muitos pontos de lixos e nós, como administração, não estamos descansados, estamos a fazer tudo por tudo para tentar acudir essa situação. Como visto, já começamos aqui na Dira, na estrada dentro da Dira. Hoje a empresa JK e a direção municipal estamos a fazer já tentar acudir, tentar minimizar esse problema. Numa entrevista exclusiva à Rede Girassol do programa especial Entrevista, o governador de Colli Bengo, Auxílio Jacob, reconheceu as dificuldades na recolha do lixo, fruto da inexistência de uma empresa de saneamento básico. Fomos buscar outras empresas, incluindo a própria que ganhou o concurso, que se predispôs também a dar os seus meios para ajudar na situação específica do Zango, mas as cooperativas de limpeza nós estamos a dar resposta a isso, porque as cooperativas recolhiam lixo, mas elas têm meios pequenos, que não têm capacidade para grandes aglomerados, então eles concentravam o lixo num determinado sítio. Era preciso ter as compatibilizadoras ou as grandes máquinas para recolher esse lixo, as pás carregadoras e colocar nos caminhões. Esse processo está em curso. Os amontoados de lixo causam graves problemas de saúde. Falamos de doenças como a dengue, a malária e também a cólera. Os bens e serviços produzidos em Angola contribuíram para a redução da inflação de 27% em 2024 para 15% em 2025, de acordo com os dados avançados pelo governador do Banco Nacional de Angola, que falava nesta quarta-feira em Benguela, à margem do ato de apresentação do balanço e perspectivas da política monetária e cambial, encontro que reuniu agentes econômicos e académicos. A apresentação dos setores reais e externo, bem como o crédito ao setor real da economia, foram, entre outros, os painéis apresentados durante o balanço e perspectivas da política monetária e cambial do Banco Nacional de Angola. Na ocasião, o governador do BNA fez menção sobre a redução do valor percentual da inflação provocado pelo aumento da oferta de bens e serviços made in Angola. Gostaria de destacar a redução muito substancial da inflação, que passou de 27,5% em 2024 para se fixar em 15,7% em 2025. O Instituto Nacional de Estatística fez referência que a oferta interna de bens alimentares, por exemplo, já supera as importações. Portanto, o aumento da oferta dos bens alimentares, associado à estabilidade da moeda nacional que nós observamos no ano passado, assim como o controle da liquidez na nossa economia, contribuíram, obviamente, para a redução da inflação. O responsável falou ainda das repercussões da taxa de inflação, que pode ser favorável para as empresas e os bancos comerciais, realidade que se espera para os próximos anos. A redução da inflação é fundamental para os consumidores, mas também para as empresas, porque as empresas, através da redução da inflação,
podem ter acesso a taxas de juros mais baixas. E a redução da inflação é importante também para os bancos comerciais, porque os bancos comerciais é que poderão conceder crédito às empresas, e, por um lado, e aos particulares, por outro lado, olhando para os consumidores finais, a taxas de juro mais baixas. A par dos dados estatísticos, a realidade tem se mostrado contrária por conta do fraco poder de compra por parte dos cidadãos e a fraca cedência de crédito, tal como lamenta este empresário do setor. A grande preocupação enquanto empresário e a grande preocupação enquanto também acadêmico tem a ver muito com aquilo que é o reflexo na vida da população. E nós vimos que, independentemente dos números da inflação reduzirem, nós ainda continuamos a ver ou assistimos aquilo que são as dificuldades da população. Nós ainda continuamos a assistir a população com pouca capacidade, com pouco poder de compras, de ter acesso ao microcrédito, e continuamos a assistir aquilo que são os dados de que ainda há números reduzidos de empresários que conseguem, na verdade, ter acesso àquilo que são as políticas de crédito emitida ou que vem daquilo que são os normativos do BNA. A sessão de apresentação do balanço e perspectivas da política monetária e cambial contou com a presença de agentes econômicos e académicos no auditório do ISPB. Luanda há 450 anos. História e emoções. Em destaque. O presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, concedeu na manhã desta quarta-feira audiências à provedora de Justiça de Angola, Florbela Araújo, ao embaixador da República da Ucrânia em Angola, Andriy Kazeinov. Ainda no corpo diplomático, Adão de Almeida recebeu os embaixadores da República do Sudão em Angola e do Reino dos Países Baixos. No encontro de cortesia, vários assuntos foram analisados. A provedora de Justiça de Angola, Florbela Araújo, foi a primeira a ser recebida pelo presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida. Entre os assuntos, destacaram-se a necessidade de maior interação entre a Assembleia Nacional e o provedor de Justiça. Florbela Araújo ressaltou a importância do alargamento dos serviços provinciais de provedoria. Segundo, para colocarmos algumas questões relacionadas com a necessidade de maior interação entre a Assembleia Nacional e a Provedora de Justiça ou a Provedoria de Justiça, tendo em conta que no âmbito das atribuições do Provedor de Justiça, concretamente o artigo 18, nós podemos ter a iniciativa de propor a alteração da legislação, de ratificação dos diplomas relacionados com a defesa dos direitos, liberdades e garantia cidadão e, por outro lado, também solicitar a advocacia para uma maior proximidade entre a Assembleia Nacional e a Provedoria de Justiça. O embaixador do Sudão em Angola, no seu momento, fez um ponto de situação do seu país, devido à guerra onde 16 milhões de habitantes se tornaram refugiados externos e 4 milhões internos, uma guerra que continua a dizimar muitas pessoas. Mostrei-lhe a situação que ocorre no Sudão. Como sabes muito bem, o Sudão está ultrapassando nesse exato momento, sensivelmente 3 anos, uma guerra regional. E essa guerra está a ser desencadeada pela Somialísia e, feliz ou infelizmente, estamos a receber algum suporte e ajuda dos países regionais. E está a desencadear alguma desestruturação a nível de infraestrutura em todo o Sudão. E, sensivelmente, 20 mil sudaneses estão desalojados. E também eu aproveitei esta magna reunião para falar sobre a paz, para que ele possa contribuir na resolução do problema que nós estamos enfrentando. E desta feita mostrei a minha calorosa gratidão por tudo que o presidente da Assembleia Nacional tem feito e o presidente de Angola tem feito
para a população do Sudão. E também mostrei a intenção de planejar ou mostrar o nosso plano sobre as relações bilaterais entre Angola e Sudão. Angola in the different fields. Com o embaixador da Ucrânia, foram ressaltados pontos como o fortalecimento das relações entre os dois países em todos os domínios. Ця зустріч носила виключно. Este encontro foi muito construtivo. Nós alcançamos compromisso de desenvolver a cooperação entre os parlamentos da Ucrânia e de Angola e sobre a possibilidade de aprofundar uma cooperação no nível dos grupos de amizade nos parlamentos dos ambos países. A Ucrânia está interessada em desenvolvimento da cooperação mutuamente benéfica entre os parlamentos e entre os nossos países. Nós consideramos que a diplomacia interparlamentar está um instrumento, ou seja, uma ferramenta muito importante para a cooperação no domínio da economia, da defesa, no domínio humanitário, cultural e da ciência. Nós comunicamos e abordamos os assuntos certos e concretos e também o embaixador convidou a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia Nacional da República de Angola, para efetuar uma visita oficial ao nosso país. E nós temos uma certeza que uma visita possível da Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional à Ucrânia vai contribuir muito para fortalecer e aprofundar as relações nos todos os domínios entre os nossos países, a fim de uma cooperação mutuamente benéfica. A representante dos Países Baixos em Angola foi a última a ser recebida neste dia de audiências e falou dos 50 anos de relação e projetos ligados ao corredor do Lubito e da plataforma agrologística da Kahala. Falamos sobre as relações entre os Países Baixos e Angola, porque este ano estamos a celebrar 50 anos de relações diplomáticas entre os Países Baixos e Angola. E temos laços já muito fortes e muito importantes, mas queremos fortalecer ainda mais estes laços. Então, falamos sobre talvez uma troca de parlamentares, ter uma visita de parlamentares de Angola para os Países Baixos ou vice-versa. Estamos a falar sobre o que podemos fazer na área comercial também. Os Países Baixos trabalham muito no corredor do Lubito e temos uma plataforma agrologística da Kahala, então apoiamos com a criação desta plataforma e queremos continuar de trabalhar nesta área, mas também queremos fazer outras coisas na área cultural e de desportos. Adão de Almeida recebeu em audiências várias individualidades nesta quarta-feira na Assembleia Nacional. O Presidente da República, João Lourenço, felicitou a Força Aérea Nacional pelos seus 50 anos. Na mensagem dirigida a todos os oficiais generais, oficiais superiores, capitães, subalternos, sargentos, praças e trabalhadores, João Lourenço expressa profundo reconhecimento e elevado sentido de Estado como Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas. O chefe de Estado assinala a importância desta data marcante num ano de especial significado histórico para Angola, que também celebra 50 anos de independência nacional. João Lourenço sublinhou que o Executivo continuará a apostar na modernização, no reequipamento e no fortalecimento da Força Aérea Nacional, investindo gradualmente no capital humano, na inovação científica e tecnológica e no reforço da capacidade operacional. Angola celebra hoje, 21 de janeiro, o Dia da Força Aérea Nacional, ramo aéreo das Forças Armadas Angolanas, que desempenha um papel estratégico na defesa da soberania, da integridade territorial e no apoio às missões de segurança e desenvolvimento do país. Criada a 21 de janeiro de 1976, pouco tempo depois da independência nacional, a então designada Força Aérea Popular de Angola, Defesa Aérea e Antiaérea, FAPA, IDA, teve como núcleo inicial aeronaves e infraestruturas herdadas da antiga Segunda Região Aérea da Força Aérea Portuguesa. Ao longo do seu percurso histórico, a instituição consolidou-se como uma forte influência organizacional e técnica,
do modelo do antigo Pacto de Varsóvia, fruto da cooperação com países como a União Soviética e Cuba. Em 2007, a instituição passou a adotar oficialmente a designação de Força Aérea Nacional, ao refletir uma nova etapa de modernização, profissionalização e adequação aos desafios contemporâneos da defesa nacional. Atualmente, a força ataque, transporte, patrulha, instrução e helicópteros ao assegurar missões de defesa aérea, transporte militar, evacuação médica, patrulhamento, formação de quadros e apoio à população em situações de emergência. A Força Aérea Nacional tem vindo a reforçar a sua capacidade operacional e o papel estratégico no seio das Forças Armadas angolanas, ao contribuir igualmente para ações de cooperação regional e para a consolidação da paz e da estabilidade no país. Angola celebra hoje 50 anos da Força Aérea Nacional, fundada a 21 de janeiro de 1976, ramo das Forças Armadas angolanas, que desempenha um papel estratégico na defesa da soberania, da integridade territorial e no apoio às missões de segurança e desenvolvimento do país. Vamos falar de Luanda a seguir, no quadro das celebrações dos 450 anos da cidade capital de Luanda. Vários moradores da capital desconhecem a existência de lugares históricos, bem como a sua localização geográfica. Situada na costa oeste de África, a capital do país foi fundada a 25 de janeiro de 1576 pelo Paulo Dias de Novas, sob o nome de São Paulo de Assunção de Luanda. A cidade, que conta atualmente com vários distritos urbanos e municípios, vem acolhendo ao longo dos anos muitos populares. Entretanto, a maior parte dela desconhece a realidade histórica da cidade capital. Só existe Luanda, mas se eu saiba, Luanda, segundo as pessoas diziam, começava na ilha. Agora não sei onde termina. Agora, hoje em dia, fico um pouco indignado quando eu vejo que temos... Luanda já está dividido, não é? Luanda está dividido, diz que existe agora Icolbengo e tem Luanda. Agora isso nos deixa um pouco duvidado, um pouco admirado. Não tenho conhecimento disso, não sei onde termina Luanda nem quando começa agora. Antigamente pertencíamos a Incombota, mas agora, a partir de 2000, no final de 2025, pertencemos ao município de Sambizanga. Luanda começa aqui nas Ingombotas, a partir da Baixa, e essa é a estrada principal, por acaso, né? A estrada principal da Boa Vista, mas que liga Catete, é a estrada principal de Luanda. É um orgulho para mim saber que Luanda está crescendo a cada dia que passa. E é o que é hoje. Estamos aqui a aproveitar essas empresas que estão aqui a crescer e ajudar os jovens também a sair do desemprego. Luanda, era Luanda. Até estava escrito aí no balezão, naquele pequeno jardim. Nós todos líamos Luanda, Luanda. Depois com o tempo modificaram Luanda. Da multidão de almas que entra e sai de Luanda, há quem recorde dos lugares históricos da cidade. Temos o Museu de Moeda, temos o Memorial Agostinho Neto, temos o Largo do 1º de Maio e a Baía de Luanda e o Largo do 1º de Maio, sem esquecendo, que é um dos largos em que nós, sempre que nós chegamos no 1º de Maio, representa ou encontramos a estátua do primeiro presidente da República de Angola, que é o Dr. Antônio Agostinho Neto. Representa histórias do país, do passado, que tem a ver com a libertação nacional e a independência da Angola. Os habitantes originários da ilha de Luanda contam com nostalgia os lugares mais marcantes dos anos 60. Mas sei que faziam a travessia, os escravos partiam do Museu da Escravatura para os outros países. Aqui, anteriormente, era a rotunda da Peixeira. Agora chama-se Triângulo. Nós chamávamos naquela altura,
chamávamos Santa Mijona. Agora é que dizem que é uma referência da ilha por ter pessoas bem sanganas. Já mudou, chamam de Avongana, em homenagem a uma avó que morava aqui atrás, que tinha o nome de Avongana, chamava-se Beatriz. E ao lado da Igreja Católica tem a Marinha de Guerra, depois tem ali onde estava o Paulo Dias de Novaes, que representa o padroeiro da cidade de Luanda. Dentro da Chicala havia muitos coqueiros, então ali era sítio apropriado para fazer praia, turismo, coisas mais. Mas o tempo foi correndo, lá na Chicala também havia uma passagem que dava para samba, que os mais velhos iam de barco para samba. Quer dizer, eram os povos da samba que viviam aqui aqui na ilha, por isso é que aqui a predominação é Quimbundo, mas pronto, como há fluxo de habitantes, então está uma confusão. Bom, a fortaleza, vamos dizer que era um ponto estratégico do colonial, que era um ponto de defesa. Como se tu fores para lá, vai ver que a fortaleza é um ponto militar, que dava para ver o horizonte do mar, barcos, coisas mais. Mas aquilo era algo militar. E sobre a capital, ouvimos gente que fala de Luanda com orgulho e paixão pela cidade que acolhe cidadãos de vários pontos do mundo. A Luanda de todos nós. Veja na reportagem do Mandela Silva. Fundada a 25 de janeiro de 1576 pelo explorador português Paulo Dias de Novaes, a cidade começou como uma vila e rapidamente se desenvolveu, tornando-se num importante centro comercial e administrativo. Durante os séculos XVI e XVII, Luanda foi um importante centro de tráfico de escravo para o Brasil e para outras partes do mundo. A cidade também teve um forte desenvolvimento na arquitetura civil e religiosa, com a construção de várias fortificações, como é o caso do agora Museu das Forças Armadas Angolanas e de outros importantes locais históricos. O mais velho, Antônio Andrade, foi atleta e lembra-se de vários momentos vividos na capital. Quem viu Angola em 74, 75 e que vem a Angola hoje, Angola nesta altura para significar o seu país. Angola está a trabalhar. O português desdenhava o verdadeiro angolano, sabia que não tinha capacidade para dirigir, que era mentira. E a verdade faz sentir agora, como verifica-se que, de fato, Angola está muito mudado. Quem viu Angola no seu todo, quem vê hoje, e o próprio colono português sente-se regozijado, porque finalmente Angola deve merecer aos angolanos. Dá aquele do César, dá-se o César que é do César. E houve essa luta que culminou com a independência de Angola, e graças ao cidadão angolano bravo a lutar para a sua independência. E conseguiu conquistar, e hoje estamos a ver o reflexo do passado, na qual deveria o colono se deixasse ter entregue a Angola a seu bel prazer. Claro que Angola hoje mudava de figurino, mas infelizmente foi necessário haver luta. O português nunca queria libertar Angola, dar a Angola a mão beijar. Foi necessário o angolano travar um combate muito grande para conquistar o direito da cidadania, direito àquilo que lhe pertence. Fernando Cândido afirma que há muito a se dizer sobre Luanda e tem memórias, por exemplo, da Fortaleza de São Miguel, hoje Museu das Forças Armadas, que era um forte onde se posicionava a Força Militar, e do edifício Dona Ana Joaquina, que agora alberga o Tribunal de Luanda. Mas o historial que nos transmite no antigamente é que era um ponto de segurança da nossa província de Luanda. Os 450 anos que tem a nossa cidade, temos muitos pontos, que não só a Fortaleza São Miguel, que é hoje, que nós chamamos hoje o Museu das Forças Armadas, e temos muitos lugares históricos, como o edifício da Dona Ana Joaquina, como o Palácio de Ferro. Portanto, são sítios que convidam para que cidadãos vindo de outras fronteiras possam visitar a nossa cidade. Luanda era uma cidade que recebia muita gente vinda da metrópole, vinda do estrangeiro, nós chamávamos metrópole,
né? E provavelmente Luanda oferecia condições de vida que hoje me admira. Pronto, provavelmente vamos para lá também, né? Mas Luanda já foi Luanda na era colonial. Bem, não éramos livres porque estávamos sob o domínio colonial, mas Luanda foi uma cidade muito limpa. O historiador Gabriel Chimanda diz que a cidade de Luanda sofreu um aumento demográfico desde a sua fundação, onde a parte alta da cidade pertencia aos fidalgos e a parte baixa aos comerciantes. Em 1575 atracam na ilha de Luanda. Portanto, essa é a segunda viagem de Paulo Dias de Novaes, que havia feito já a primeira em 1560. Mas em 1575 atracam na ilha de Luanda. Um ano mais tarde, acham não ser o espaço adequado à ilha para se estabelecerem. Então, sob um bocado do moro, estabelecem-se ali onde é hoje a Fortaleza São Miguel e fundam a cidade de Luanda com o nome de São Paulo de Luanda. E São Paulo porque eles fundam no dia 25 de janeiro, que é o dia da conversão do apóstolo Paulo ao cristianismo, segundo reza a história. Pronto, a partir daí a cidade foi se constituindo, portanto avança um bocado mais para o interior, estabelece a administração civil e militar ali onde é a cidade alta hoje, e fazem uma divisão, uma espécie de estratificação, divisão daquela sociedade que vinha de Lisboa. Portanto, ele vem a princípio com cerca de 700 famílias, das quais quase metade eram militares. Então, a parte alta, que é a cidade alta, estabelecem-se os fidalgos, a burguesia, e na parte baixa, onde hoje é o escoqueiro, ficam ali instalados os comerciantes e os militares. As celebrações dos 450 anos de Luanda, que decorrerão a 25 de janeiro de 2026, incluem uma série de atividades culturais, sociais e educativas, destacando a rica história e diversidade da cidade. Luanda. O Ministério da Energia e Águas procedeu nesta quarta-feira à apresentação formal do projeto de reabilitação e expansão dos sistemas de abastecimento de água potável e de águas residuais da cidade de Moçambique, no Namibe. A região vai beneficiar de 14 mil ligações domiciliares. O projeto foi apresentado às autoridades provinciais pela Direção Nacional das Águas, em representação do Ministério da Energia e Águas, sob coordenação da sua diretora nacional, Elsa Ramos, e enquadra-se na estratégia do Executivo para o reforço contínuo do acesso universal à água potável e ao saneamento básico. A intervenção prevê a expansão da rede de distribuição de água e a realização de cerca de 14 mil ligações domiciliárias, abrangendo numa primeira fase os bairros 4 de Março, Juventude, Sacomar e Cambongue, beneficiando cerca de milhares de famílias da cidade. Do ponto de vista técnico, o projeto contempla igualmente a construção de novas condutas de água nos bairros Juventude e Porto Mineiro, bem como a execução de furos de captação nos bairros 4 de Março, Benfica e Boa Vista, associada à reabilitação de infraestruturas hidráulicas já existentes, reforçando a capacidade, fiabilidade e sustentabilidade do sistema. No domínio do saneamento estão previstas intervenções estruturantes no casco urbano da cidade, nos bairros Forte de Santa Rita e na centralidade 5 de Abril, incluindo a construção de reabilitação das redes de drenagem de águas residuais e respectivos ramais domésticos, contribuindo para a melhoria das condições de salubridade pública e da saúde ambiental. As obras têm início previsto para o corrente mês e uma duração estimada de 28 meses até a sua conclusão. Trata-se de uma infraestrutura de caráter estratégico e estruturante que reflete o firme compromisso do Executivo angolano com a melhoria da qualidade de vida das populações
o desenvolvimento urbano sustentável e o reforço dos serviços públicos essenciais em linha com as prioridades nacionais para o setor da... Tempo para a primeira pausa neste jornal. Confira no regresso outros assuntos que marcam a atualidade. Até já. Bem-vindo de volta à informação. O Presidente da República, João Lourenço, felicitou em nome do Executivo angolano e no seu próprio Yoweri Kaguta Museveni pela sua reeleição no cargo de Presidente da República do Uganda no pleito eleitoral do passado dia 15 de janeiro corrente. Passamos a citar: acredito que a recondução de Vossa Excelência, que a propósito o chefe de Estado fez chegar ao Presidente Yoweri Museveni. Por último, o Presidente João Lourenço refere o desejo que os dois países, Angola e Uganda, continuem a manter o diálogo construtivo que vem sendo estabelecido entre Luanda e Kampala, tendo em vista o estreitamento e o reforço das relações de amizade e de cooperação existentes. O Presidente da República, João Lourenço, enviou uma mensagem ao Presidente Faustin Touadéra pela sua reeleição para um novo mandato recentemente à frente dos destinos da República Centro-Africana. Estou seguro de que a reeleição de Vossa Excelência ao cargo de Presidente da República Centro-Africana expressa a renovada confiança do povo centro-africano na sua liderança e reafirma o compromisso do país como os princípios democráticos com a paz, a estabilidade institucional, o fortalecimento do Estado de Direito, num contexto regional e internacional marcado por múltiplos desafios, escreveu o chefe de Estado angolano na missiva. O Presidente da República aproveitou a ocasião para manifestar o interesse de Angola em continuar a desenvolver esforços tendentes ao reforço contínuo das relações históricas, de amizade e cooperação existentes entre os dois povos, países e governos. O presidente norte-americano Donald Trump discursou hoje no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, onde afirmou que os Estados Unidos estão a viver uma reviravolta na sua economia apenas 12 meses depois da sua chegada ao poder. Trump criticou ainda a Europa e não deixou de falar da Venezuela e da Groenlândia. No seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Donald Trump afirmou que, após 12 anos no poder, os Estados Unidos da América estão a viver uma reviravolta na sua economia, marcada pelo crescimento e por um maior investimento. Recorrendo a números da economia norte-americana, o presidente dos Estados Unidos afirmou que, graças às suas políticas, está confiante de que a economia do país vai crescer ainda mais do que aquilo que foi previsto pelo Fundo Monetário Internacional em abril. Trump referiu que a inflação foi derrotada nos Estados Unidos. Em um mês, reduziu o nosso déficit comercial mensal em 77%. E tudo isso sem inflação, algo que as pessoas diziam ser impossível, defendeu o estadista norte-americano, tendo referido ainda que o sucesso das suas contas é uma boa notícia para todos os países, porque quando a América cresce, todo o mundo cresce. Donald Trump criticou ainda a Europa, considerando que pode fazer muito mais se se inspirar no milagre americano. Eu amo a Europa e quero que progrida, disse, acrescentando que o continente não está num bom caminho, segundo a sua análise. Em relação à operação militar na Venezuela, que resultou na captura de Nicolás Maduro, Trump comentou que a Venezuela era um país extraordinário que apenas teve más políticas. Agora ainda tem problemas, mas estamos a ajudá-los, disse. O republicano não deixou de falar na Groenlândia, começou por afirmar ter muito respeito pelo povo da Groenlândia e da Dinamarca. Defendeu que nenhuma nação, a não ser os Estados Unidos da América, tem a capacidade de defender o território. Nessa senda, voltou a Segunda Guerra Mundial para lembrar que os Estados Unidos da América tiveram que ajudar a Dinamarca militarmente para defender a Groenlândia.
O presidente da República de Transição da Guiné-Bissau, Horta Intá, convocou novas eleições gerais, presidenciais e legislativas para 6 de dezembro do corrente ano. O assunto marca o Compacto Internacional. O presidente da República de Transição da Guiné-Bissau, Horta Intá, convocou novas eleições gerais, presidenciais e legislativas para 6 de dezembro. Horta Intá marcou a data através de um decreto presidencial, depois de ter ouvido em audiência os órgãos de transição que governam a Guiné-Bissau desde os poderes do presidente da República. A Santa Sé foi convidada a integrar o Conselho de Paz proposto pelo presidente norte-americano Donald Trump, e o Papa Leão XIV está a analisar a proposta, revelou o secretário de Estado do Vaticano. Apenas cerca de uma dúzia de países, incluindo o Egito, Turquia e Israel, disseram que irão aderir ao Conselho de Paz. Trump quer criar um Conselho de Paz à sua medida para trabalhar na resolução de conflitos no mundo e em concorrência com as Nações Unidas. O preço de um lugar permanente é de $1.000 milhões, de acordo com uma cópia do documento sobre o novo organismo. O presidente norte-americano tem sido muito crítico da Organização das Nações Unidas, criada em 1945, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, que conta atualmente com 193 Estados-membros. Um relatório das Nações Unidas declarou o início de uma era de falência global da água, pedindo aos líderes mundiais honestidade, coragem e vontade política para definir uma nova agenda adequada à realidade. O relatório Falência Hídrica Global, viver para além dos nossos meios hidrográficos e na era pós-crise, defende que os termos stress hídrico e crise hídrica já não refletem a realidade atual em muitos locais, onde danos irreversíveis levaram bacias hidrográficas à falência hídrica global, e apela à redefinição de uma nova agenda global da água. Turismo. Angola na rota internacional. Em destaque. Mudança de página. O Redonda do Bengo intensifica a sua preparação para o jogo da 12ª jornada do Girabola diante do Sagrada Esperança. A equipa sensação do Campeonato Nacional de Futebol, Redonda do Bengo, projeta a partida diante do Sagrada Esperança na máxima força. O representante das terras do Jacarebangão soma 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas no campeonato. O Redonda está com 14 pontos, os mesmos dos diamantíferos. Para o jogo marcado no Dundo, o técnico principal da formação estreante no Campeonato Nacional, Salvador Cardoso, garante que vai a Lunda Norte com o objetivo de, pelo menos, empatar. Depois de uma vitória contra o Desportivo da Huila, uma vitória que veio galvanizar o grupo, estamos super motivados. Sabemos que vamos jogar contra o Sagrada Esperança da Lunda Norte, uma equipa que não é do nosso campeonato, uma equipa que merece e exige respeito perante o Redonda. Vamos ir para o jogo com muita humildade, com um espírito de guerreiro, com o objetivo de pontuar, né? Porque será uma final das 4 que nos resta para a primeira volta. Se a gente quer alcançar nosso objetivo, que é a permanência, então temos que procurar não perder pontos. Salvador Cardoso promete um Redonda diferente frente ao conjunto bicampeão nacional, pois vai ao Dundo com lição bem estudada para, no final do campeonato, fazer as contas olhando para a permanência. É pensando jogo após jogo, fazer correção, porque estamos a corrigir os erros que a gente cometeu contra o Desportivo da Lunda Sul. É certo que não podemos cometer os mesmos erros, e principalmente lá na Lunda Norte, no campo do adversário. Estamos a trabalhar para isso, para corrigir os mesmos erros que não aconteçam no dia do jogo, e esperando o momento para a gente ver se os atletas conseguiram encaixar consoante as correções durante a semana que estamos a fazer para preparar o mesmo, neste caso, o jogo.
Recordo que o jogo entre Sagrada Esperança e Redonda do Bengo acontece no sábado, no Dundo, às 15h30, para a 12ª jornada do Girabola, Alegria do Povo. O africano de handebol masculino arrancou hoje em Kigali, no Ruanda, e vai até o dia 31 deste mês. Angola estreou-se com vitória ao derrotar a equipa anfitriã por 37-21, 16 golos de diferença em duelo referente à primeira ronda do Grupo B. À passagem do intervalo maior, Angola já comandava o placar por 15-11. O ponta direito, Ariel Souza, foi o melhor marcador da partida, com 8 golos. Angola volta a jogar nesta quinta-feira contra o Egito, atual campeão africano, às 13 horas, na segunda ronda da Série B. O 7 nacional comanda o grupo com 2 pontos. Os cinco primeiros colocados do africano qualificam-se para o Mundial de Handebol masculino em 2027, de 13 a 31 de janeiro, na Alemanha. O Real Madrid goleou o AS Mónaco por 6-1. Noutro jogo, o Sporting derrotou o PSG por 2-1. O desporto leva-nos a mais uma pausa no Girassol Jornal. Volte connosco. Até já. Estamos de volta. Angola intensifica a sua presença no circuito internacional da promoção turística, com a participação em grandes eventos do setor na Europa, no quadro de uma estratégia governamental voltada para a diversificação da economia e o posicionamento do país como destino competitivo a nível global. Luanda acolhe em maio do corrente ano o Fórum de Investimento Mundial no Turismo. O anúncio foi feito em Davos, na Suíça, pelo ministro do setor, Márcio Daniel. Durante 5 dias, a delegação angolana, chefiada pelo ministro do Turismo, Márcio Daniel, apresenta as potencialidades turísticas nacionais, com destaque para as 7 maravilhas de Angola, bem como informações sobre pacotes turísticos e oportunidades de investimento no setor. O país marca, assim, presença na 46ª edição da Feira Internacional do Turismo, FITUR, que decorre em Madrid, na Espanha, com a participação de operadores turísticos angolanos que apresentam produtos, serviços e as potencialidades do destino Angola ao mercado europeu e internacional. O certame. Paralelamente, Angola participa na feira CMT de Stuttgart, na Alemanha, onde lançou internacionalmente a marca Visita Angola, uma iniciativa que visa promover a vitalidade cultural, natural, onde o ministro do Turismo anunciou que Luanda será palco do Fórum Global de Investimento Mundial do Turismo, a decorrer de 3 a 7 de maio. O evento, que vai reunir mais de 500 investidores internacionais, líderes de grandes fundos de investimento e decisores do setor da hospitalidade. À margem do fórum, Márcio Daniel sublinhou que o modelo de desenvolvimento do turismo assenta numa complementariedade entre o Estado e o setor privado, cabendo ao Estado o investimento em infraestruturas e aos privados o desenvolvimento da indústria e da hospitalidade, perspectiva que, segundo o governante, vai permitir o crescimento sustentado do turismo interno e internacional nos próximos anos. Já são conhecidas as vencedoras da 4ª edição do Prémio Nacional Mulheres de Mérito. Organizado pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, o prémio visa reconhecer o contributo de mulheres que se destacam em diversas áreas com o seu melhor para o desenvolvimento do país. Das mais das 100 candidaturas, apenas 11 foram selecionadas e apresentadas nesta terça-feira como vencedoras pela presidente do júri. A quantia a ser recebida ronda entre 1 e 5 milhões de kwanzas. O Prémio Nacional Mulher de Mérito é uma iniciativa que visa valorizar e reconhecer o papel da mulher no progresso do país, destacando as suas contribuições em diversas áreas. Das 183 candidatas provenientes de todo o país, foram selecionadas 11 mulheres. No entanto, a atriz Solange Feijó, já distinguida na edição passada, defende que se deve ter maior atenção ao prémio, tendo em conta as dificuldades enfrentadas.
Primeiro que o prémio devia ser um pouco mais elevado por conta dos projetos. Há projetos muito caros e se uma mulher ganha, mulher de mérito, eu acho que teria tudo a ver com um prêmio que correspondesse ao trabalho que ela faz. Sabemos que é um esforço, sim, senhora do Masfamo, e agradecemos todas nós mulheres, porque ainda assim há um Ministério que olha para quem realmente faz trabalhos na comunidade. Por outro lado, a mentora do projeto, Zoje Yamonandeng, solicita maior acompanhamento, uma vez que os projetos são contínuos. E que se pudesse dar mais acompanhamento para as mulheres, porque os projetos continuam, ninguém para de fazer, né, por conta do prêmio ou não prêmio, mas uma ajuda, uma orientação que fosse para que nós não se sintamos abandonadas, não nos sintamos excluídas. A presidente do júri, Luísa Fansone, mostrou-se preocupada com o baixo nível de divulgação do referido prémio. Não vi que tivesse sido tão amplamente divulgado de forma a granjear na sociedade essa admiração. Olha, há um prémio para uma mulher de mérito e quando aparece a mulher de mérito, sim senhor, temos aqui uma mulher. Portanto, eu penso que é uma coisa a corrigir. Luísa Fansone explicou ainda como foi feita a seleção das vencedoras. No país há muitas mulheres que trabalham e que fazem, portanto, e têm sucesso, mas o que se pretende aqui é realmente beneficiar ou elevar ou tornar conhecida a mulher que na sua comunidade atua como um polo de desenvolvimento. E, portanto, foi esse o trabalho que nós tivemos. As candidatas inscreveram-se nas suas províncias através das delegações do Ministério, do Masfamo, e nós tivemos apenas que analisar a documentação apresentada. No total, são 13 categorias. Segundo a presidente do júri, as áreas do ambiente, biodiversidade e pesca não registraram nenhuma inscrição. As províncias com maior número de candidaturas foram o Kwanza Sul, com 54 inscritas, e o Kwanza Norte, com 18. A gala de premiação está prevista para o próximo dia 27 de março. Mulheres de méritos. É o fecho das notícias no Girassol Jornal. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Assim, uma ótima noite. Fique bem, fique em paz.